noite! Estamos ao vivo no @Estúdios TPFest com o patrocínio do Bate-Papo Legal dos Estúdios TPFest. A gente inicia o Viva Mais Saudável dessa noite. E o Viva Mais Saudável dessa noite traz a entrevistada e convidada do programa, Viviane Benini. Ela que é de São Paulo, parece do interior de São Paulo, estará com a gente aqui no Instagram, dando a entrevista sobre emagrecimento. Lembrando também que estamos ao vivo pela Rádio TPFest para todo o sul de Minas. Boa noite a todo o pessoal que está entrando. Vamos chamar a Viviane. Boa noite a todos aqueles da rádio que estão nos ouvindo aí. Estamos aguardando a doutora Viviane Benini. Boa noite, Viviane. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que, em primeiro lugar, você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho você. Ok, meu nome é Viviane Benini, eu sou aqui do interior de São Paulo, sou de Avaré. E sou pós-graduada em nutrição esportiva e nutrição funcional e trabalho há mais de 10 anos com emagrecimento em consultório e grupos de emagrecimento. Ok, então vamos começar. A gente tem várias perguntas aqui enviadas. A primeira pergunta seria: qual a importância do emagrecimento hoje para as pessoas? A importância do emagrecimento... Desculpa, eu cheguei depois aqui na live e eu não peguei o seu nome. Como que é o seu nome? É Rita. Oi, Rita, você me desculpa, eu cheguei... Estava aqui atrapalhada com o Instagram e acabei perdendo. Rita, então, o emagrecimento, muito mais importante do que estética, é a questão da saúde mesmo e da longevidade. Então, eu vejo assim, muitas pessoas me procuram por emagrecimento, né? Mas eu, como uma profissional na área de nutrição, a gente tem esse compromisso de querer arrumar tudo na pessoa. E o que eu percebo que vem junto com o emagrecimento não é só a autoestima, mas qualidade de vida. A pessoa tem energia para trabalhar, para acordar cedo. Então, a melhora dos exames, né? Você deixar de tomar medicamentos e tudo isso não tem preço. Então, tudo isso vem junto com o emagrecimento. Certo. Substituir alimentos por suplementos para emagrecer, tá correto isso? Olha, os suplementos, eles vêm para complementar, mas não para substituir. A gente tem sempre que priorizar uma alimentação mais natural possível. É o que, inclusive, a gente tem aí as recomendações da Sociedade Brasileira mesmo de Nutrição, de que a gente tentar evitar alimentos que são muito processados, mas eu sou muito a favor de você usar como complemento, mas não como substituição. Certo. E quantos minutos de atividade física, no caso, aliado a uma reeducação alimentar, é ideal para um obeso emagrecer? Boa pergunta essa, Rita. Na realidade, esse é um mito. Porque o exercício físico, ele não vai fazer a pessoa emagrecer. O que faz a pessoa emagrecer é a alimentação. Agora, o exercício físico... Inclusive, quem me acompanha aí há mais tempo aí nas minhas redes sociais sabe que eu falo muito dessa questão da gente procurar, sim, um aeróbio, mas procurar fazer também exercícios de força. Eu trabalho muito com a avaliação de composição corporal, né? Então, eu faço essa avaliação no meu consultório para analisar quanto que a pessoa tem de massa muscular, quanto que ela tem de gordura. Então, o exercício vem para melhorar essa composição e todas as vezes que a pessoa emagrece e ela preserva a massa muscular dela, que é isso que o exercício ajuda, ela faz com que o metabolismo dela não caia. Porque se a pessoa faz uma dieta para emagrecer de forma errada, sem orientação, normalmente ela perde massa muscular e aí o metabolismo dela cai. Quando ela volta a comer o que ela comia antes, ela engorda, às vezes até o dobro, por causa dessa perda de massa muscular. Então, o exercício ele é muito legal para a manutenção dessa massa muscular e manter o metabolismo alto. Certo. Então, quando um indivíduo opta para fazer uma reeducação alimentar, é muito importante que ele seja acompanhado pela nutricionista. E qual a importância dos retornos dele para a consulta? Porque muita gente acha que vai uma vez, a nutricionista passa ali, mas não precisa voltar mais, né?
Existem assim, é uma grande queixa das nutricionistas que a gente tem muitos pacientes de primeira consulta que vêm, às vezes, para conhecer a nutricionista, acha a gente legal, bonita, não sei o que que é, vem só na primeira consulta, né? E depois nunca mais retorna. É complicado, mas isso, assim, porque é difícil. O que eu tenho optado, inclusive, coincidentemente com esse convite que vocês me fizeram, eu tenho trabalhado muito com grupos de emagrecimento, tanto online quanto presencial. Por quê? Que eu me encontrei muito nos grupos, justamente por causa desse problema que as pessoas elas têm altos e baixos, né? Então, muitas vezes a pessoa está me procurando, ela está naquele momento de motivação. Não, agora vai, agora eu quero emagrecer, agora eu vou mudar, né? E às vezes essa empolgação, ela dura pouco, né? Chega no final de semana, tem pessoas que abandonam tudo e não voltam mais, certo? Então, os grupos, em um mundo que a gente está vivendo muito do digital, a gente vê tanta gente falando aí de marketing digital, de mentorias, de tudo mais, eu acabei trazendo isso pro emagrecimento, de fazer grupos, porque nos grupos você está aqui semanalmente. Então você entende que às vezes cai aquela força de vontade no final de semana, na semana seguinte está no grupo novamente, aí você se fortalece, né? Você tem um apoio e eu acho muito legal por isso. Mas é claro que as pessoas que não conseguem participar de grupos, o ideal é você ir na tua nutricionista e não demorar muito para voltar, viu? Não demorar muito para voltar. Então é importante o retorno, principalmente quem faz uma reeducação alimentar. Sim, muito importante. Muito importante. Até para alinhar as expectativas, né? E para emagrecer ou perder a barriga, né? Que tanto incomoda a maioria das mulheres, aí até um pouco dos homens também, né? Além da prática de atividades, é importantíssima a alimentação equilibrada. Qual o hábito que a pessoa deve adquirir para uma alimentação correta, assim, que ela pode estar adquirindo? Para perder a barriga? Sim, um conselho assim que você poderia dar, né? Ligado também a atividades físicas, né? Porque um sem o outro não funciona também, né? O que acontece é que, assim, existem algumas coisas que já melhoram a barriga logo na primeira semana, tá? Porque algumas pessoas, elas têm algumas hipersensibilidade a alguns alimentos e elas nem sabem disso. E é aquela pessoa que vive com o estômago alto, a barriga inchada, né? Então, quando ela retira alguns alimentos da alimentação, como, por exemplo, farinhas brancas, excesso de laticínios, doces, ela já vai perder, a barriga dela já vai diminuir, em 1, 2 semanas ela já vai diminuir, ok? Agora, o problema é que a gente não consegue ter nenhum alimento, nenhuma dieta específica para você perder só a barriga, né? Você consegue diminuir o seu percentual de gordura, a quantidade de gordura que você tem no corpo, mas é do corpo como um todo, a gente não consegue de um local só específico. Então, não existe uma estratégia só para barriga. Existem estratégias que você vai usar e você vai perder gordura do corpo como um todo, consequentemente da barriga também, que são estratégias como, por exemplo, você fazer uma alimentação mais controlada em carboidratos, que é a famosa low carb, ou estratégias que você vai alternar períodos de jejum com alimentação, que é o jejum intermitente, por exemplo, né? Ou então ir por um processo mais de reeducação alimentar, mesmo melhorando a alimentação como um todo, consequentemente a barriga também vai diminuir. Então, quando as pessoas retiram o carboidrato, né, que é o grande vilão aí que a maioria dos pessoal fala, eles retiram o carboidrato da alimentação, tá correto? Não tá totalmente correto. Porque uma pessoa que tá... Veja bem, Rita, uma pessoa que tá comendo muito mal, certo? E ela tira carboidratos da dieta, sem considerar a alimentação como um todo, ela vai ser... Eu falo isso, Rita, porque eu já tive transtorno alimentar, tá? Inclusive foi por isso que eu fui estudar nutrição. Ela vai ser uma grande candidata a ter compulsões alimentares e desenvolver transtornos. Inclusive se ela ficar nesse ciclo, né? Começa a dieta, tira carboidrato, tem compulsão, volta para a dieta. Então o ideal é ir devagar. Então se a pessoa está, por exemplo, comendo doce todos os dias, que tal comer 2 vezes na semana? Né? Se a pessoa está comendo, por exemplo,
pão francês, que tal começar a fazer um pãozinho mais low carb, que vai ovo, uma farinha de coco, uma farinha melhor. Então, eu acho que é legal ela ir trocando aos poucos, porque senão vai ser mais uma dieta que não vai funcionar. Mas tem que comer várias vezes ao dia, né? E para o quê? Para emagrecer é necessário comer várias vezes ao dia também, né? De cada 3 em 3 horas, por exemplo, para poder estar queimando aquela gordura. Não necessariamente. Eu fiz isso por muitos anos no início da minha carreira, mas depois, quando eu comecei a estudar outros tipos de protocolos, como, por exemplo, o jejum intermitente, né? Você fica várias horas sem comer, mas também tem que ser feito com orientação. Você também queima bastante a gordura. Mas veja bem, Rita, você não precisa comer de 3 em 3 horas, ok? Pode comer, dar espaços maiores, comer depois de 4, às vezes até 5 horas, dependendo do que você come, do que você tem na tua refeição, tá? O grande segredo, tanto de comer de 3 em 3 horas, ou fazer jejum intermitente, ou ficar períodos maiores sem comer, o grande segredo é você trabalhar com hormônios no seu corpo, como, por exemplo, a insulina. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir explicar de uma forma didática aqui, mas é o seguinte, esse é um hormônio que ele é muito estimulado na presença de carboidratos. Então, se a pessoa come o tempo inteiro também, a cada 1, 2 horas, ela fica estimulando esse hormônio o tempo inteiro. Consequentemente, a dificuldade dela de emagrecer vai ser muito maior. Então, um mínimo aí de 3 horas é essencial, mas não necessariamente comer de 3 em 3 horas, tá? Eu falo isso porque por muitos anos eu trabalhei com esse protocolo de comer de 3 em 3 horas, mas há mais de 3 anos que eu mudei isso e as pessoas estão melhorando a saúde, tendo resultado no emagrecimento também, sem ter que comer de 3 em 3 horas, tá? Fazendo o jejum penitente, é isso? Isso, o jejum intermitente. Certo. Então, seria a sua recomendação, então, no caso. Fala um pouquinho dele pra gente, para o pessoal conhecer o que é, né? Ok. Uhum. O jejum intermitente, quando eu comecei a falar dele há mais ou menos 3 anos atrás, ele não era tão divulgado e não era tão falado sobre isso nas redes sociais. Agora, todo mundo está falando já bastante do jejum, porque tem muitos estudos e está vindo à tona como um protocolo muito bom, não só para o emagrecimento, mas também como prevenção de doenças como câncer, aumento de longevidade, retardo de envelhecimento precoce. Então, ele é muito bom em vários sentidos, entendeu? E esse protocolo, ele alterna, então, períodos longos de jejum com janelas de alimentação. O protocolo mais comum é ficar 16 horas sem se alimentar. Por exemplo, a sua última alimentação é às 8 horas da noite, você volta a se alimentar meio-dia do dia seguinte e você se alimenta dentro de uma janela de 8 horas. Então, vamos dizer, nesse exemplo que eu dei aqui, a pessoa comeria entre meio-dia e 8 horas da noite. Ok? Existem variações também de janelas. Eu estou falando para você assim o mais comum. Dentro do jejum, você bebe bastante água, tá? Então, é jejum de comer. Mas você também não pode consumir bebidas que estimulem aquele hormônio que eu falei agora de pouco, a insulina. Então, não pode suco de fruta, não pode café adoçado, não pode usar nenhum adoçante, porque o adoçante também estimula esse hormônio e isso não pode. Então, você pode tomar, por exemplo, café sem açúcar, chá sem açúcar, uma água com limão, ou um café com óleo de coco. Essas coisas você não sai do jejum. Do jejum Tudo natural. Tudo natural, sem açúcar. Isso, tá? E é isso. E aí uma alimentação mais natural dentro das 8 horas de alimentação. Tá certo. Vamos para a pergunta que a gente veio para a gente no e-mail. A Yasmin Pereira, de Cuiabá, Mato Grosso, pergunta qual a estratégia elaborada para perder a barriga de maneira correta? Então, é isso que a gente falou aí, né? De você diminuir o seu percentual de gordura. Aí, essas horas, o exercício físico vai ajudar bastante também, porque o exercício físico, ele faz com que o teu corpo fique mais definido, mais tonificado. Mas é isso, é você controlar realmente o excesso, principalmente de carboidratos refinados. Então, não é só o açúcar. Tem gente que fala que não gosta do doce, mas come muita massa, muito pão, então tem que controlar tudo isso.
É a melhor estratégia para perder barriga. Vamos para a próxima, então. Aqui é Bianca Ferreira, de Sorocaba, São Paulo. Pergunta, dietas de sopas e de proteínas são mesmo eficientes para perder peso? Eficiente mas eu não sei se a pessoa vai aguentar ficar muito tempo em sopas e proteínas só, né? Inclusive, antes de começar aqui a live com vocês, eu estava numa reunião com o meu grupo online e eu estava ensinando elas a fazerem a dieta cetogênica. E aí tem muitos mitos, né, da alimentação, do que o pessoal acha que, né, por exemplo, a tal da sopa com a proteína, né? Você consegue emagrecer comendo, inclusive, um pouquinho de arroz e feijão. Não precisa cortar totalmente. E proteína e salada. Não precisa ser uma sopa, né? Entendi. Entendeu? Respondida. Aí vamos para a próxima. Júlia Mendes, de São Paulo, capital. Pergunta, comer apenas alimentos light e diets emagrece? Engorda. Eu acho que é o que você estava dizendo, né? Engorda, porque diet light é uma grande enganação, porque normalmente esses produtos diet light, quando você fala que um alimento é light, você não necessariamente está diminuindo as calorias do alimento, tá? Então, tudo que é light é algum ingrediente que você reduziu em pelo menos 25% algum ingrediente do alimento. Então, eles reduzem, por exemplo, o quê? Açúcar, mas aumenta a gordura. Então, não necessariamente é algo que é pouco hipocalórico. E na questão do diet, é a mesma coisa. Diet é quando você tem a isenção de algum ingrediente, não necessariamente só o açúcar, tá? Certo. Mas o problema é que às vezes eles tiram açúcar, Rita, e eles colocam adoçantes artificiais que são cancerígenos, que são toxinas para o organismo. Então, eu não conheço ninguém que consome diet light e emagrece. Então, chega a não ser totalmente saudável, né? Porque substitui por outros produtos químicos, no caso. Exatamente. Não é saudável. Consequentemente, não ajuda no emagrecimento. Entendi. E quando uma pessoa é o oposto do obeso, ou seja, magra demais, qual o critério adotado pelo nutricionista para que ela consiga ganhar essa massa muscular ou um ganho de peso a mais? Como é o caso da anorexia, né? Pessoas que têm problema com anorexia. Transtornos alimentares como a anorexia ou a bulimia nervosa, inclusive eu tive a bulimia nervosa há 20 anos atrás, que eu falei que eu tive um transtorno, foi a bulimia. Eu tentei, achava que eu conseguiria ficar bem sozinha, eu só me curei quando eu procurei ajuda psicológica, psiquiátrica e nutricional. Então, transtornos como anorexia e bulimia tem que ser tratamento com multiprofissional. Não dá para ir só na nutricionista, tá? Vai ter que entrar com medicação, inclusive, no início do tratamento. Depois, quando receber a alta, aí sim pode continuar só com a nutricionista, né? Mas eu falo assim que o pessoal acha difícil emagrecer. Difícil é ganhar peso. Emagrecer é fácil. Ganhar peso é muito difícil. Então, as minhas pacientes... As minhas pacientes que me procuram para ganhar peso, aí não tem jeito. Elas vão ter que começar a fazer uma musculação, porque senão não conseguem ganhar. Elas não conseguem nem comer, para falar a verdade, né? Eles comem que nem um passarinho, né? Tem uns que comem mais, mas tem uns que comem mais. Se não alinhar com a atividade física, não tem jeito só. Para ganhar peso já é mais difícil. Vai ter que fazer um exercício de força, aí sim vai conseguir ganhar peso. Aí consegue. E o plano alimentar também é outro totalmente diferente, né? Com certeza, é outra estratégia. Daí você já aumenta bastante carboidrato, entendeu? Para ganhar peso, aumenta carboidrato. Entendi. E é possível diminuir o triglicerídeos com a alimentação? De que forma? Rita, em um mês você diminui triglicerídeos com a alimentação. Qual que é a estratégia para diminuir triglicerídeos? É a mesma para emagrecer. Cortar carboidratos. É a mesma estratégia, então? O pessoal acha que para você diminuir triglicerídeos tem que cortar a gordura. Não, você corta carboidratos. O que aumenta triglicéridos é o excesso de carboidratos. E a gente tem a última pergunta aqui, quais os alimentos que se devem consumir mais à noite?
Boa pergunta. Olha, à noite é o seguinte, eu falei da parte... Nós como nutricionistas montamos um plano alimentar, a gente todo o tempo vai estar pensando na parte hormonal do paciente, ok? O paciente não vai entender muito disso, mas a gente faz, às vezes, as combinações pensando nisso. Então, eu falei aqui para vocês da insulina, que é um hormônio, tá? Que atrapalha muito no emagrecimento. O hormônio que a gente prioriza à noite é o tal do hormônio da juventude, que é o GH, tá? Ele tem o pico da secreção às 2 horas da manhã quando a gente está dormindo. Então, dependendo do que você come, você vai inibir esse hormônio e você vai estimular o ganho de peso à noite. Então, à noite, o que você tem que evitar? Você tem que evitar doces, massas, carboidratos refinados realmente à noite. Então, você vai priorizar à noite uma alimentação que tenha mais gorduras naturais, uma salada e uma proteína, por exemplo. É isso. Ou então você vai comer alguma fruta, você vai colocar fibras, você vai, por exemplo, uma fruta, você vai jogar um farelo de aveia, uma linhaça, uma chia, porque daí você também vai melhorar aí a parte hormonal durante o sono para não ganhar peso. Ok? Certo. Ok. Eu gostaria que você passasse, Viviane, o seu consultório, o seu grupo também na internet, suas redes sociais. O pessoal que quiser estar te seguindo, aí acompanhando ou tá marcando uma consulta, fique à vontade. Ok. Como eu falei, eu sou daqui de Avaré, interior de São Paulo, né? E aqui na descrição na minha bio, aqui no Instagram, você consegue entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o meu site, tem tudo lá, ok? Então, o meu Instagram é Viviane com 2 N's, Benini, tá? E aí, Rita... Viviane Benini. Isso. E aí, eu tenho o YouTube lá também. Então, toda semana eu tenho 2 vídeos por semana lá. Eu convido vocês. O meu YouTube chama Café com a Nutri. Eu dou várias dicas de nutrição lá também. Falo muito sobre o jejum intermitente, que aqui a gente entrou um pouquinho, né? Tem bastante coisa lá. Então, para quem quiser estar seguindo o canal da doutora Viviane, Café com a Nutri. Isso. Certo. E telefone para contato, pega no Instagram mesmo. Na descrição tem ali o telefone, mas eu posso falar aqui também, é o 014 99660 8782. Tá certo. Quiser repetir de novo? 014 99660 8782. Então, eu agradeço a sua participação no programa Viva Mais Saudável. E eu espero que você tenha gostado do nosso programa. E a gente agradece também o pessoal da Rádio TPFest, que está ao vivo aí para todo o sul de Minas, acompanhando a nossa entrevista também. E a todo o pessoal que participou aqui no Instagram e que estiveram com a gente até agora. Eu agradeço a sua presença, Viviane. Quiser falar mais alguma coisa, o espaço é seu. Eu quero só agradecer, Rita. Eu fico muito feliz quando me convidam para falar sobre nutrição, que é a minha paixão. Eu quero agradecer vocês aí, toda a equipe de vocês, pelo carinho, pelas mensagens, o apoio. Agradeço de coração. E a quem está aqui com a gente, né? Obrigada. Ok, então é isso. A gente encerra o nosso Viva Mais Saudável dessa noite com a doutora Viviane Benini. E é isso, viva mais saudável, viva com qualidade. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.